Fala, rapaziada. Fala, Gui. Boa, tá, não tem dificuldade lá. Boa noite, moçada. Fala, Rafa. Vamos ver se o Cavaco agora aceita. E aí, Rafa? Fabricião? Tá vendo como é Brasil, meu irmão? Por isso que tá nos Estados Unidos aí. Eu só convido o cara que tá morando na América agora pra fazer a live, porque eu sei que é o plano B. Tá certo. Fala, Cavaca, Godoy, boa noite. boa noite, meu amigo. Pô, mestre Godoy, é um prazer imenso estar podendo dividir essa uma horinha com você, né? Que, pô, um cara que, como eu estava falando antes, né? Uma pessoa que sempre foi referência para mim e para todo mundo que começou na minha época no Jiu-Jitsu de São Paulo, né? Então foi o cara, foi um dos pioneiros aí que deu esse empurrão aí para o Jiu-Jitsu tá como tá hoje, né? Principalmente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que, cara, você sempre foi, se não foi sempre a equipe mais forte, foi uma das mais fortes do estado sempre aí. E, cara, é um prazer você estar participando com a gente dessa galera toda top aí que tá vindo contando a história, né? Contando um pouquinho para engrandecer mais ainda, para mostrar para a nova geração como é que vocês fizeram, como é que a gente fez também, para deixar para eles o jiu-jitsu do jeito que está hoje, né? As nossas raízes, principalmente hoje, tem muito papo de São Paulo aí para conversar. Pô, tô muito feliz, Godoy, estar com você aí. Obrigado, cara. Eu que agradeço o convite. Quando você me mandou a mensagem, eu fiquei porra, muito feliz. É um sinal de reconhecimento quando aquelas Pô, pessoas que você reconhece e que você realmente acredita valor dentro do mesmo esporte que você faz, te fazer um convite dessa magnitude. Então, eu fiquei muito feliz realmente. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para conversar. Pô, cresci ali dentro do jiu-jitsu, vendo inúmeros atletas fazendo a sua história, e com você não foi diferente. Eu lembro de você de faixa azul, de faixa roxa, você aham. começando a criar uma relevância realmente dentro do esporte, e hoje esse grande campeão aí. Então a recíproca é mais que verdadeira. Obrigado. Muito obrigado, Godoy. Pô, é um prazerzaço e, pô, vamos lá. Eu te agradeço as palavras, eu te agradeço todo o carinho que você sempre teve comigo, todo o respeito comigo, com os meus alunos, né? E sempre por Obrigado. isso que você alcançou esse patamar aí, vai alcançar muito mais, tenho certeza, agora na América. Bom, vamos lá. Eu fiz essas lives, cara. Eu comecei para a gente falar de história, porque eu sou apaixonado pela história do jiu-jitsu, né? Então tenho convidado um monte de amigos meus assim para a gente poder falar que de preferência antes da minha geração, né? Coisas que eu quero saber, mas aí a galera também já aproveita e descobre junto também. Participa aí. E você, Godoy, como é que você caiu no jiu-jitsu, meu irmão? Foi na década de 80, no finalzinho, né? Que eu sei, que eu já dei uma estudada boa aqui, já faz tempo nessa história hoje, revisei. E como é que é? Conta pra gente aí como é que surgiu o Godoy no jiu-jitsu, cara. Na verdade, é que nem você falou, sou super amarrado no lance da história da nossa arte, né? Porque quando eu iniciei, não tinha essa história de você se tornar um campeão brasileiro, um campeão paulista. Aham. Tava um negócio muito no início. Tinha aquele lance realmente do jiu-jitsu provar o valor dele perante as outras modalidades, né? Então, eu, quando eu era garoto, eu andava numa região ali em São Paulo, que era na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul, e a Sim. gente frequentava a saída do Colégio Objetivo, e, pô, a curtição lá no bairro realmente tinha as ganguezinhas, e sempre na saída, nos intervalos, tinha as confusão. Mas era um lance nada a ver, era um lance de porrada em Sim, sim. pé, strike, Sim, sim. chute, mas a galera se batia e no dia seguinte continuava todo mundo numa boa, cada um respeitando as suas ganguezinhas. E eu Que era moleque, engraçado, que eu tinha maneiro. 14 anos e tinha um cara mais velho, que era um argentino, e ele era meio que o líder dessa gangue que eu andava. E uma vez, no final de ano, ele foi para o Rio de Janeiro, e quando ele voltou do Rio de Janeiro, ele chegou para mim, na época eu tinha um apelido, era Dino, ele falou, Dino, se você quiser aprender a sair na porrada com os caras e bater em todo mundo, você tem que aprender a fazer essa parada aqui. E abriu uma trip número um, tava lá o Rickson Grace fazendo uma respiração Nossa. jovem, garotão, fazendo uma respiração de yoga, e plasticamente umas fotos que você não entendia muito o que que era, né? Porque eu era moleque, tava amarrado naquela história de soco e chute. Sim. E daí, só que esse cara falou pra mim, falou, cara, eu fui treinar na academia de uns caras lá no Rio, e os caras, meu, me quebraram, cara, não tive a menor chance. E eu falei, porra, esse cara que eu pago um pau, bate em todo mundo aqui, foi pra mim, apanhou, eu preciso aprender essa parada, Tem que né? saber esse negócio aí. Tem que aprender esse negócio aí que eu não tô entendendo muito o que é através dessas fotos aqui, mas eu vou buscar saber. E na época não tinha internet, não tinha nada, tinha muito menos escolas de jiu-jitsu, né? Era infimamente inferior o número. E daí eu fui atrás, mas foi basicamente através desse cara, que era o líder da Caramba. ganguezinha que eu andava.
que me falou através do Muito semelhante ao que aconteceu no Rio, né, Godoy? Que fechava as portas lá e, pô, né, a pessoa que lá era meio que passou um momento proposital mesmo da família Gracie, da pessoa daquela época fechar as portas e botar porrada para comer. Eu tava vendo até um vídeo, tem pô, Origens Jiu-Jitsu, não sei se você já deve ter o Instagram aí, que tem, os meninos são sinistros, cara, colocam uns vídeos muito maneiros da história, né? Eu fico assistindo direto e tá vendo até hoje que ele postou hoje, né, de um vídeo dentro da casa dos Gracies lá, que tinha aquela casa onde passava a galera, fazia tipo lá uma hospedagem, né? Porradaria solta lá e, pô, muito legal, cara, isso aí. E como é que começou o Godoy, assim, tipo, como é que você... E o jiu-jitsu em São Paulo, como é que era nessa época, assim, que você foi procurar? Bom, eu fui procurar, tive uma dificuldade muito grande em procurar o jiu-jitsu, né? Porque você não tinha, realmente, eram muito poucas academias. Eu escutei falar na época do mestre Pedro Enetério, na 9 de julho. O pai do Otávio de Almeida, pai, tinha acabado de falecer nesse momento. Caramba. E eu procurando, mas ninguém deles tinha uma história de vale tudo, né? Porque eu realmente, como eu vim dessa história da gente gostar de sair na porrada, eu estava tentando procurar alguém que tinha essa conotação ligada com o vale tudo. Só que nessa época tinha acabado de inaugurar a Companhia Atlética, com o título de maior academia da América Latina, e tinha contratado os melhores profissionais de algumas modalidades. Na época eu lembro que o Full Contact bombava demais, e eles trouxeram o Marcelo Bering, contratado para dar aula lá do Rio de Janeiro, para dar aula de jiu-jitsu na companhia. Então, daí eu vi, era perto da minha casa, e daí eu falei, porra, eu preciso dar um jeito de treinar com esse cara, porque esse cara, com certeza, ele tem uma relevância maior do que todos os outros professores que estão aqui em São Paulo, e ele carrega realmente essa bandeira do Vale Tudo, que é o que eu estou procurando. Então, daí eu caí para dentro da Companhia Atlética. Foi esse o meu começo ali com o Marcelo. Caramba, que legal, cara. E aí você ficou mantendo esses treinos com o Marcelo Bering, né? E aí você ficou com ele até quando? Eu comecei a treinar em 88. Quando eu cheguei lá, o Marcelo era o faixa preta, o Valdomiro Pérez Júnior era o faixa marrom, que na verdade era o professor oficial, era o que estava sempre lá na academia. Tá. O Marcelo tinha aquela história de ser um superstar, né, cara? Ele chegava ali para ser a cereja no bolo na aula, entendeu? Às vezes, quando chegava, não tinha uma frequência muito grande na aula. Mas quando ele chegava, ele tinha aquela presença muito contagiante, ele tinha um olhar, ele era um cara que tinha um carisma muito grande, entendeu? Então, quando ele chegava, às vezes faltava 10 minutos para acabar a aula, ele puxava mais uma hora de aula, porque todo mundo queria ficar ali, queria encostar no cara, queria entender um pouco mais disso, porque era um negócio que tinha meio que uma mística envolvida, porque não tinha mídia, você não sabia, não tinha muito material, era um negócio meio que fechado para algumas pessoas, entendeu? Então você não sabia direito o que era esse universo. Então, e aquela ali era a verdadeira fonte, né? O Marcelo Bering direto ali, né? Então a galera ficava ali, né? Então, e tinha o Marcelo como o cabeça, o Júnior como faixa marrom, daí já caía para tinha um roxa na época, e alguns azuis e uma galera faixa branca. Eu comecei a treinar com o Marcelo e com o Júnior, fiquei treinando durante 8 meses, mais ou menos. Daí o Marcelo reuniu todo o time e falou, moçada, eu tô indo fazer uma tour pelo mundo, eu acho que eu vou ficar um ano e meio fora. Caramba. Eu vou ir pro Japão, vou pra Austrália, vou pros Estados Unidos, eu vou sair na mão com os caras mais cabulosos de todas as outras modalidades. E eu queria que vocês ficassem unidos aqui, e quem é o cara oficial que vai ficar tomando conta de todos vocês, representando meu nome, é o Júnior, o Valdomiro. Maravilha! Ficamos ali, treinando com o cara, eu era faixa branca, não sabia nada, o que o Júnior passava estava ótimo. Deu uns 8 meses, o Marcelo voltou. Quando o Marcelo voltou, ele, pelo que eu fiquei sabendo nos bastidores, ele foi trocar uma ideia com os caras da companhia e falou assim, ó, meu salário é 5, eu quero 10 agora. E os caras falaram, a gente não tem condição de te pagar esse valor de uma hora para outra, dobrar o teu salário. Ele falou, maravilha, então eu vou sair daqui e vou tirar todos os meus alunos. Os donos da Companhia Atlética chegaram para o Júnior e falaram, ó, o Marcelo não vem com frequência, a gente paga o salário na sua mão, não sei se você dá para ele ou se fica para você. Ele veio pedir um valor que a gente não tem como cobrir, e a gente quer te fazer uma oferta para você continuar aqui trabalhando. Sim. O Júnior aceitou. Né? Quando o Júnior aceitou, foi aí que teve a primeira desavença entre o Marcelo e o Júnior. Daí o Marcelo chegou, quando ficou sabendo que o Júnior aceitou, marcou um outro dia para ter uma conversa, chegou na aula, parou a aula, falou, ó, queria falar o seguinte, eu estou indo embora daqui, quem quiser vir embora comigo, me segue, porque o Júnior vai ficar aqui dando aula e eu não reconheço ele como um faixa marrom. Eu reconheço ele como um faixa azul que não sabe nada. Caramba. Né? Mandou assim, na cara. Na cara. Falou, eu reconheço ele como um faixa azul que não sabe nada. E eu tô indo embora e falo para todos vocês virem comigo porque é a melhor coisa que vocês fazerem. Eu era moleque na época, né, cara? Eu tinha 14 ou 15 anos.
E daí eu analisei rapidamente ali com o que eu tinha de ferramentas. Falei, cara, um é um superstar, mas nunca está presente com uma frequência. Eu entendo que ele tem sim muitas coisas para mostrar, mas eu sou um cara que, quem sou eu? Eu sou um mero faixa branca, entendeu? Então acho que pensando em treinar com frequência, o pouco que eu preciso de técnica nesse início aqui, eu acho que o Júnior vai me suprir e vai estar muito mais disponível do que o Marcelo. E eu fiquei com o Júnior, eu com mais do que uns 8, 10 faixas brancas, porque todo o resto foi embora. E também eu achei uma coisa muito louca, porque eu falei, cara, enquanto o Júnior tá aqui com o Marcelo sempre falou, esse é o cara que vocês têm que seguir. De repente teve uma treta, ele chega no dia seguinte e fala, não, esse cara é um merda. Ficou muito na cara, né? Ficou um negócio muito assim, cara. Eu, apesar de moleque, eu falei, cara, você quer saber? Eu vou ficar aqui nessa história. Ter uma reflexão legal. Exato. Pô, graças a Deus, né, cara? Eu acho que foi uma super sacada. E teve várias outras histórias posteriores, né? Porque depois de um tempo, eu ainda de faixa branca, eu fui lutar em 88, um campeonato lá no Rio de Janeiro, que assim, o jiu-jitsu de São Paulo naquela época era tido pelos cariocas como um jiu-jitsu muito inferior, era tirado do tipo de judô. Os caras falavam, meu, São Paulo só sabe o judô. Caramba. E realmente tinha uma disparidade enorme, né, cara? Porque no Rio já tinha um circuito de campeonato, Copa Company, Copa High Level, né? Já tinham muitos eventos com frequência, em São Paulo não tinha ainda nada. E eu escutava aquilo desde moleque, eu falei, cara, eu preciso beber dessa água. Então, ainda de faixa branca em 88, eu já fui lutar no Rio, em Laranjeiras, eu já estava começando a respirar um pouco daquele universo. Quando passou um ano, que a gente já tinha lutado um monte de campeonato em São Paulo, um monte não, mas sei lá, num ano, uns 7 campeonatos, era muita coisa, né? Perfeito. Já tinha ido competir no Rio de Janeiro, nesse campeonato, fiz 4 lutas, ganhei 3, perdi a final. O Júnior pegou e deu a faixa azul para mim e para o Márcio, que treina ainda no Mestre Flávio Bering até hoje, que eram os 2 meninos mais duros. Quando a gente ganhou a faixa azul do Júnior, passou uma semana, o Marcelo ficou sabendo, foi lá na Companhia Atlética, tocou o interfone, mandou o Júnior descer, o Júnior nem sabia que era o Marcelo, o Júnior desceu porque tocou o interfone, até então o professor Valdomiro comparecer na recepção. Quando ele desceu, estava o Marcelo lá, de calça de kimono, chinelo, falou, meu, sai pra fora, porque você está fazendo uma parada que você não tem autorização, você está dando faixa azul e você não pode dar faixa para ninguém. Então eu vou te dar um pau hoje para provar para você que você está viajando. Cacete. E daí saíram para frente da Companhia Atlética ali, o Júnior contra a vontade, meio que induzido, né, cara? Mas foi homem. Foi lá para fora ver o que tinha para fazer, tiraram o relógio, tiraram o chinelo. Começou um meio combate ali, o Marcelo deu 2 bolachas, baianou, botou para baixo, montou, deu um socão na cara, e chegou e falou, não vou te bater mais, manda os moleques lá na minha academia, que eu vou avaliar se essa faixa que você deu para eles está certa e não dá faixa mais para ninguém. Daí o Júnior voltou para dentro da companhia com o ouvido sangrando, falou, porra, meu, foi foda, caramba, vocês vão ter que ir na academia do cara lá para validar essa faixa de vocês. Caramba. Daí a gente, moleque, né, cara, que maravilha. Loucura, cara. Daí fomos lá para o Overfit na época, uma semana depois, treinamos com vários parceiros, o Nico, o Zé Saad, pô, tinha uma galera lá. Treinamos com os caras, só que eram os caras que já conheciam a gente, que treinavam junto. Sim. Os caras sabiam que a gente era uma molecada que tinha disposição. Os caras falaram, os caras são tudo muito loucos, cara. Pô, você continua treinando, aí vai pra casa, entendeu? E bola pra frente. Caramba, que maneira essa história, hein, cara? Olha só. Imagina, cara, essa molecadinha, cara, tinha que essa molecada toda do jiu-jitsu dessa geração agora tinha que estar ouvindo essas coisas, cara, para ver como é que era antigamente. Né, para ver como é que as coisas aconteciam de verdade, né? Então, assim, logicamente, as coisas evoluem, lógico, mas assim, a gente tem que ter uma noção daqui que foi a raiz, do que como é que começou. Você contando hoje a história de São Paulo, os caras aí já contaram a história do Rio, a galera toda contou a história do Rio já também, o Shaolin, o Mestre Libora, agora você, Mestre Godoy, contando a história de São Paulo, como é que tudo começou na época. Pô, o jiu-jitsu não era nem falado, era tirado como judô. Né? E todo mundo aí, cara, engraçado. E aí, acabou que ficou com a faixa azul lá, honrou a faixa azul, começou a competir pra caramba. E como foi o momento que você teve algum parâmetro, assim, alguma coisa que você chegou e falou, quero isso aqui pra minha vida, ou foi praticando até mais tarde, e aí só resolveu isso lá na frente, no futuro, Godoy? Puta, muito lá na frente no futuro, mas muito mesmo, viu, Cavaca? Porque não tinha parâmetro, né, Godoy?
Você não sabia que você poderia um dia se sustentar disso, entendeu? Exatamente, é. A parada era um lifestyle. Eu tinha essa história desde moleque de gostar de sair na mão com os caras. Daí, porra, tinha as competições, jiu-jitsu. Comecei a treinar, comecei a me destacar. Devagar foram tendo as competições. Eu de faixa azul, eu fui lutar algumas vezes a Copa Atlântico Sul, que era um campeonato referência no Rio, né, antigamente, né? Não tinha brasileiro, não tinha nada. Era uma Copa muito famosa, porque ela era realizada ao ar livre, nas quadras de tênis, atrás do condomínio Atlântico Sul. Então, quando era umas 4h30, 5 da tarde, quando o sol começava a baixar, chegava todo mundo para competir. Tinha uma galera bonita que assistia as Caramba. competições, tinha muito artista da Globo, tinha um pessoal que realmente, de uma elite carioca que naquela época frequentava o jiu-jitsu, entendeu? E, Nossa, porra, que maneiro. era muito louco. Eu ia lutar com frequência. Basicamente foram as competições que eu fui lutando que foram me validando, passo a passo, fui devagarzinho, de faixa roxa. Eu fui lutar o primeiro campeonato brasileiro de integração social, que foi feito pelo mestre Leão, não Leão Teixeira, o mestre Leão, que é um senhor de BH, de Minas Gerais, que ele fez no Mineirinho na época. Foi uma galera carioca, foi uma galera de vários estados. Teve um Caramba, que legal. absoluto, sem faixa, sem peso. Eu ganhei de um faixa preta. Sem faixa e sem peso. Eu ganhei minha categoria com 3 lutas. Depois eu fui para esse absoluto. Eu ganhei de um faixa preta na semi e perdi a final para um faixa marrom, né, que foi campeão Caramba, absoluto lá. Mas que foi bem loucura. bacana, foram coisas muito marcantes para mim. Daí teve a Copa Mameluque, que foi um Então, campeonato. isso aí que eu ia te perguntar, dessa Copa Mameluque e a Copa os campeonatos da Company, né? São duas potências, né? Que faziam bastante, né? A Company era antes, foi antes da Mameluque, Ah, foi antes. foi antes. A Company já tinha um nome, quando a Mameluque veio, a Company já não estava mais fazendo grandes eventos. Quem eu Tá. lembro que de São Paulo também fazia um grande trabalho antes, assim, da gente começar, e que chegou a ganhar algumas Copas Company, era o Luciano Zafir. O Zafir, ele Olha, era um que cara, legal. assim, quando eu era branca, o Zafir, ele representava, ele treinava com o pai do Otávio, e ele era um cara que ele tinha sucesso competindo no Rio de Janeiro de faixa roxa. Ele era guardeiro, ele tinha umas pernas compridas, e eu vi ele ganhar alguns campeonatos lá. Ele representava, sim, o estado de São Paulo, e eu vi boas lutas dele lá. Daí depois teve o Campeonato Mamelu, que foi um campeonato de relevância, né? Teve grandes Que nomes lá falam que participando. muita gente fala que foi o primeiro brasileiro, assim, né? Com certeza, foi o primeiro. Considerado, né? O primeiro brasileiro. Eu tenho a medalha dele, tem uma bandeirinha do Brasil na medalha. Tinham Que grandes legal. nomes lutando. Eu lutei de faixa roxa, fui campeão lá. Eu fiz acho que 3 ou 4 lutas. Que E, legal. no ano seguinte foi criada, foi em 93 o Mameluque. Em Em 94 foi criada a 94 é CBJJ. CBJJ. Isso, E é. teve o primeiro brasileiro, e que daí Brasileiro. eu já estava com 3 anos de roxa, eu ganhei minha faixa marrom e fui lutar o brasileiro lá, e eu fui campeão também do brasileiro lá Que por uma semana. legal, cara. Marrom. Olha só. E daquela época que o Marcelo Bering deu uns tapas no Júnior, quando ele me deu o azul, que foi em 89, por aí, daí eu vim encontrar de novo o Marcelo só nesse campeonato em 94. Não que eu vim encontrar de novo, mas eu fiquei nesse período probatório, Tá. diria assim, na mão do Aham. Marcelo. De quando ele bateu no Júnior, quando o Júnior me deu azul em 89, até 94, quando o Marcelo assistiu eu lutando lá o brasileiro, e daí ele veio trocar uma ideia no final do campeonato comigo e com o Jorge, com o Macaco, que na época estava de roxa e perdeu a final Sim. pro Flávio Canto desse mesmo campeonato. Ó, E daí ele colou em mim e no Jorge nesse dia, e daí eu nunca me esqueço as palavras dele. Ele falou, porra, lembra aquela faixa lá azul que eu não sabia se estava legal na tua cintura? Hoje eu tô te dando os parabéns, você realmente merece estar vestindo essa faixa marrom na tua cintura. caramba. Bacana, continua seu caminho, entendeu? Então Que foi legal, né? esse tempo Você, probatório aí. mas você foi lá e provou e você mostrou teu, né, realmente os teus méritos, meu irmão. As tuas, pô, Com com certeza. certeza você fez por merecer, você conquistou, é tipo muita coisa na vida, né, Godoy? A gente tem que provar para nós e para muita gente, né? E aí você, pô, saindo na porrada lá, passando esse momento todo de conturbação antes de competição oficial, depois já emendando. Eu fico imaginando como é que foi esse período de que não havia nada de competições oficiais, como, por exemplo, a CBJJ, né, assim, em relação a isso, e existiam, assim, esse momento, assim, que todo mundo saía na porrada, que era uma coisa muito normal, né, assim, no mundo do jiu-jitsu naquela época, porque tinha que se provar, tinha que mostrar, né, então, cara, e se não fosse esse momento, o jiu-jitsu não estava aqui hoje, cara, as pessoas, né, então, isso é muito, essa transição deve ter sido muito chocante.
quando começou assim, esse nível competitivo do jiu-jitsu, criou a CBJJ, aí começou realmente a dar uma cara diferente a nível competitivo. Continuaram por muito tempo essas confusões, assim, que o pessoal já vinha acostumado? Como é que foi essa época, essa transição? Ah, não, continuou, cara. Isso aí foi um processo que também nem tinha como virar essa chave do dia para noite, entendeu? Sim, Falar lá, porque era agora, costume, né? com certeza, isso aí precedeu ainda há muito tempo. Depois teve aquela história de que, porra, um favorecimento da Gracie Barra, Uhum. na hora de montar a chave. Não falando que isso era uma verdade, mas tinha esses Sim, boatos. sim, normal, normal. Até hoje o pessoal fala agora, normal. Sim, é que hoje em dia tá um negócio muito mais transparente, a gente Sim, respira outros ares. mas, Mas mas teve todo esse momento aí que foi uma transição bem lenta, ficou se estendendo ainda a confusão, depois foi entrando devagarzinho algumas normas, algumas regras, o lance das pesagens que antecedia, a primeira era um dia antes, depois começou a passar a ser no dia do evento, devagarzinho, eu acho que dentro do possível foi tendo essa transição natural ali de todo mundo entender, começou algumas pessoas a falar, meu, de repente eu posso trabalhar com isso, pode ser um lance da minha vida, entendeu? Então, acho que foi um amadurecimento de toda a categoria, não só da entidade, perfeito, mas também das pessoas envolvidas, perfeito. que fez o esporte chegar onde ele está. Mas foi a duras penas. A galera hoje em dia Sim, eu entra no imagino. esporte falando de birimbolo, de medalha, de se tornar campeão paulista. Naquela época não tinha isso, cara. Naquela época era realmente paixão que te movia. Tinha um Pô, lance que meio que legal. você entrar embaixo de uma bandeira e aquele lance realmente de você ser um discípulo, né, cara? Porque primeiro você entrava, você não sabia o começo, o meio e o fim. Quando Sim. eventualmente, talvez você pegaria uma faixa preta. Se você chegasse lá, na hora de se inscrever e falasse, viu, eu queria entender quanto tempo eu preciso treinar para ganhar minha faixa preta, já era tipo uma ofensa, cara. Você já estava excomungado ali antes de começar, entendeu? Ah, eu vou te falar que eu acho até hoje. Não, mas assim, hoje em dia os processos são mais claros. Aqui na América, Ah, por sim, exemplo, sim, sim. ninguém se matricula no esporte, Aham. em qualquer atividade, se o cara não souber quanto tempo que ele tem que fazer aquilo para ele chegar no destino final, Ah, entendeu? lógico, lógico, exatamente. Tem suas exceções, etc., mas naquela época tinha os profissionais da faixa. Então eu lembro que tinham faixas Sim. roxas, que o cara estava ali há 6, 7, 8 anos naquela faixa, e o cara não queria sair, porque ele sabia que na categoria de cima, na outra faixa, já tinha um campeão daquela categoria que provavelmente ele não ia ganhar. Aí ia Então o cara ficar ruim falava, pra cara, ele. eu prefiro morrer nessa roxa aqui que eu tô, do que passar para o próximo passo. Então era um negócio, cara, muito difícil. Você vê que os campeões que tinham na faixa preta não tinham uma troca, uma reciclagem com tanta frequência. O cara ficava ali liderando aquela categoria por anos, né, cara? Era muito difícil ter Exato. alguém ali que vinha substituir aquilo. Era um negócio meio que de década em década. Hoje em dia, a história virou outro patamar. Totalmente. Eu lembro quando eu comecei, Godoy, eu comecei em dezembro de 99. E aí eu ouvia falar muito assim dessas histórias. Depois a gente vai entrar nessa época que eu comecei, que eu ouvi falar bastante de você por aqui. E aí, o que aconteceu? Essa situação, ela acabou gerando aquele momento quando se começou a transitar para o jiu-jitsu competitivo. O pessoal fala muito, né, dos pit boys, a galera do Rio de Janeiro, né, esse momento. Mas, cara, é a que eu vejo, sabendo quando você conhece a história, você tem um conhecimento da história, você não deve julgar ninguém. Primeiro que a gente não deve julgar ninguém, né? Sem saber a história de ninguém, sem olhar para a pessoa, às vezes, o ser humano tem muita, não é de ninguém, é do ser humano, tem essa ideia, tem a primeira impressão, assim, e tal, e vê de longe. E a gente vê, assim, que muitas pessoas que a gente, conversou, então conversado, eu sempre conversado durante essas lives, são dessa mesma geração e eram da mesma maneira, a criação foi a mesma. São muitos anos, né, que vocês viveram apresentando o jiu-jitsu de alguma maneira para o mundo, né? Sim, Então, assim, e tudo na vida evolui. Assim, você viveu um momento transitório, assim, que para mim, com certeza, foi o mais difícil do jiu-jitsu mundial até hoje, cara. Você vivenciou isso, né? Você, o mestre Libório, né? Essa galera, o Shaolin ainda chegou a pegar um pouco no Rio lá, a galera um pouquinho, já mais uma geração acima, mais nova. Mas, é um pessoal assim que a gente tem que tirar o chapéu e de ver os grandes profissionais que vocês se tornaram. Eu olho para você hoje, cara, você é um cara que é parâmetro não só para mim, como postura, né? De homem, de professor, de gestor. A gente vai falar disso também, da tua equipe, que, cara, é sensacional o trabalho que você faz, é admirável, né? obrigado. E como é que o Godoy pegou a faixa preta? Na verdade, então, só afirmando aí em cima do que você acabou de falar, eu compartilho plenamente as mesmas ideias que você acabou de falar. A fruta não tem como cair longe do pé.
Então você vê, eu na época que eu era branca, ganhei azul, meu professor tomou um pau porque me deu a faixa azul, né, cara? Então você vê que essa história realmente aí do bad boy, do vale tudo, ele era intrínseco à nossa modalidade. Não adianta você querer apagar a luz e falar, não, O aquilo era um Marcelo momento... Bering era um dos maiores nomes, né, Godoy, da época, o Marcelo Bering. Com certeza, e tinha aquela história da rivalidade E contra a olha a luta postura, livre. né? Não pode julgar, cara. Não, eram É, outros tempos, né? Tinha aquela sim, sim, rivalidade com sim. a luta livre, tinha as invasões nos campeonatos, tinha É, a casa do a Renzo, que, casa, pô, a casa do rolou um Renzo. monte de confusão. Então, assim, Sim, eu cresci respirando aquilo. Naquela época, perfeito, você, para ganhar a faixa preta, teoricamente, todo mundo tinha que ter tido um vale-tudo nas costas. Era uma coisa assim, não era explícito, mas era perfeito. em entrelinhas, todo mundo tinha essa vontade, né, de representar o teu esporte. Não é que você representava um time, você representava a bandeira do jiu-jitsu. Né? Era uma coisa Perfeito, muito maior, você não lutava representando. perfeito. É, Tanto quando teve o desafio, nunca me esqueço, foi um negócio que me marcou muito, em 91, que foi o Vale Tudo Luta Livre versus Jiu-Jitsu, que foi puta, uma apoteose, cara. Você vê que eram nomes que eram o Fábio, o Valide, de vários times representando uma sim, única bandeira. E aquilo foi um negócio que, quando eu vi aquilo, cara, foi um negócio assim que, porra, quem tava assistindo aquilo não teve como se contagiar. E falar, pô, cara, um sentimento de pertencimento, é isso aí que é meu time, cara, entendeu? Então eu é nasci isso. vendo aquilo, cara, e foi passando esses valores, né, cara? Agora, com o passar do tempo, lógico, tudo vai melhorando, se a gente não Perfeito. vacila, a gente vai provavelmente nos tornando melhores pessoas. O jiu-jitsu Acompanha a também. onda, né, Godoy? Não, e o jiu-jitsu, o que eu vejo, ele é uma ferramenta de resgate de valores morais. Nós, como somos criados, se a gente vê se a gente teve uma família de berço realmente, nossos pais colocaram valores morais, como respeito, disciplina, hierarquia, em nós quando criança. Só que a gente vai amadurecendo, a cidade é uma cidade grande, opressora, e muitas vezes a gente vai perdendo esses valores. A gente começa a entender que, de repente, às vezes ser malandro é melhor, fechar o cara, de repente não ter respeito. E o que o jiu-jitsu te faz? O jiu-jitsu te resgata. Né? Aqueles valores que você pratica aquela 1 hora e meia dentro do seu tatame, aquilo começa devagarzinho a transcender e entrar na sua vida no dia inteiro. Então você fala, porra, vou ficar aqui na fila quietinho, vou respeitar aquele cara se ele é um mais magrinho, etc. Então devagarzinho aquilo vai te moldando, porque está intrínseco não só no jiu-jitsu, em toda a doutrina da arte marcial, que é Perfeito, resgatar os valores e fazer as pessoas se elevarem, se tornarem melhor a cada dia. Então, junto com a evolução do esporte, tem esse resgate que a doutrina marcial tem atrelada. E acho que isso que é o principal, cara. Daí você começa a entender que é muito mais do que medalha, muito mais do que ganhar, perfeito. muito mais do que botar um vale tudo. E sim é melhorar a vida das pessoas e das pessoas que cercam essas pessoas, né? Ter o jiu-jitsu como essa ferramenta. Então, hoje em dia, acho que é isso que os grandes profissionais do nosso esporte conseguem entender e transmitir a todos. Pô, sensacional, Godoy. Eu não respondi a tua pergunta. Como é que eu ganhei a Não, faixa que isso, eu só tô aqui viajando, tudo que você tá falando aqui, cara. o macaco começou a treinar no fundo da minha casa, né? Então eu ganhei a azul, daí eu ganhei a roxa do Júnior, ganhei a Copa Mameluca de faixa roxa. Daí nesse mesmo ano, Pegou a desculpa, marrom. em 92 eu ganhei a marrom. O Mameluca foi em 93. Em Tá. 92 eu resolvi pedir o aval para o Júnior e falei, cara, eu vou montar uma academia no fundo da minha casa. Tinham muitos poucos professores de jiu-jitsu. Eu já andava com uma galerinha que gostava de sair na mão antes de treinar no jiu-jitsu. E quando eu caí no jiu-jitsu, o que eu fiz? Eu meio que me isolei dessa galera. Eu caí de cabeça no jiu-jitsu, eu respirava e vivia jiu-jitsu o dia inteiro. Só que eu mantinha um contato de leve com a galera. A galera falava, porra, você viu o Dino, foi lutar o jiu-jitsu lá, aquela parada, ganhou, foi não sei o quê. Então a galera continuou me acompanhando, mesmo eu não estando frequentando aquela turminha. Sim. Em 92, eu cheguei para o Júnior e falei, cara, tô pensando em começar a dar aula, tem muitos amigos meus que não têm condição de pagar a companhia atlética aqui, que é muito caro. Eu tenho um espaço no fundo da minha casa, você me autoriza a dar aula? Ele falou, não, você está liberado. Daí eu Legal. cheguei com a minha mãe, troquei uma ideia, ela tinha uma edícula que devia ter 5 metros por 20. Falei, mãe, vou montar uma academia aqui. Ela falou, não, fica à vontade. Daí peguei uns tatame de palha, arrumei, fui lá na Liberdade, no bairro chinês, comprei uns abajur de Kung Fu, né? Uma parada de moleque, né, cara? Louco, de Que bisturi. legal. Montei um banheiro, tinha um banheiro lá, botei uns sacos e tal. E, porra, no primeiro dia, tinha 25 caras treinando dentro e 25 do lado de fora esperando
para revezar com aqueles 25. Que legal, Senzala, cara. lá, que eu tô falando, porque ficou apelidado de Senzala. Essa Senzala, o academia. Fepa tá falando aí. Porque era um lugar que todo mundo queria treinar, era muito hard o treino, cara. E misturava um pouco de vale tudo, com porrada, e os caras tudo louco, os moleques tudo maluco. E nessa época o Jorge, que andava no Colégio Objetivo também, o Sim, Macaco, sim. só que fazia rugby, tinha treinado judô quando era moleque, mas tinha parado o judô, tava no rugby, ele teve uma encrenca no rugby, saiu fora do rugby, e começou e morava no meu bairro, por coincidência, e começou a frequentar minha casa. E foi lá treinar e logo de cara, meu, bateu umas ideias, ele já com a habilidade do judô, um cara que sempre foi sangue nos olhos. Uhum. Porra, ficamos treinando ali, maravilha. Em 93, eu fui, lutei o Mameluque e a academia não tinha condição de ficar no fundo da minha casa, tava bombando demais. Na frente da minha casa, abriu uma academia de musculação e etc, e o cara me convidou para me dar aula lá. Daí eu transferi a senzala para essa academia, que se chamava CBA na época, fiquei dando aula lá, etc, etc, fomos crescendo. Em paralelo, eu tinha uma academia com o... desculpa, daí eu saí de lá em 94, quando ganhei a Marrom e o Brasileiro, a gente montou uma academia. Eu, o Macaco e o Júnior em Moema. Montamos essa academia, que ela tinha o nome de Cia Paulista, ficamos ali mais ou menos um ano. Daí, eu de marrom e o Macaco de roxo. Certo momento, a gente teve um estresse com o Júnior. A gente falou, cara, a gente não quer mais da sociedade, a gente vai sair do time, não sabemos nem se vamos continuar com o jiu-jitsu. Vendemos a nossa parte por Eduardo Leitão, que ficou sócio do Júnior na academia, e fomos viajar 6 meses, eu e o Macaco. Pegamos esse dinheiro que a gente vendeu à academia e, meu, nada de treinar. Fomos dar rolê, viajamos para um monte de lugar. Fomos viajar para um monte de lugar e não sei o quê. E numa dessas viagens que eu fui sozinho, daí eu peguei hepatite. Caramba. E eu fiquei de cama, eu fiquei 2 meses de cama. Caramba. Nesse tempo, tinha o Fábio Bop, né? Você conhece o Fábio Bop de São Paulo. Uhum. Ele com o Marinho, eles apresentaram para o Macaco o professor Ricardo Delia. O professor Ricardo Delia já não está entre nós, mas ele foi o fundador da Companhia Atlética e ele tinha fundado naquele ano a Fight Factory, que era uma academia na Brigadeira Luiz Antônio, colada no Parque do Ibirapuera, que ele já tinha sido um visionário naquela época. Porque essa Fight Factory, cada andar era uma luta. Tinha um andar de boxe, tinha um andar de karatê, tinha um andar de jiu-jitsu e um andar de musculação. Né? E ele montou isso para o mestre Flávio dar aula lá. Só que passou um tempo, eles se desentenderam, o mestre Flávio não estava dando conta na academia. Sim. E eu estava em casa de hepatite, o Marinho estava envolvido nessa academia, colou no Fábio e falou, cara, preciso que você me presente os caras. O Fábio falou, meu, vamos lá. Sentou com o Macaco porque eu estava zoado, o Macaco me ligou no dia e falou, Rô, tô aqui sentado, tô eu, o Fábio e o Marinho, eles estão fazendo uma proposta para a gente assumir a academia tal, e não sei o que, vamos. Eu falei, tô zoado, não posso sair de casa, tem que ficar mais 10 dias de cama. Quando eu sair, a gente vai lá e vê. Melhorei, fomos lá, conversamos com o professor Ricardo, gostamos do espaço e começamos a dar aula lá. Nada a ver com o Júnior, nada a ver com a Cia Paulista, começamos a fazer o nosso trabalho lá. Sim, sim. Isso foi bem na época do início dos Vale Tudos em São Paulo. Perfeito. E o Macaco estava com um grande nome, uma grande popularidade, né? E a gente também estava, teoricamente, levando o bonde do jiu-jitsu paulista, lutando lá no Rio e etc. E começou a ter uma assiduidade muito grande de alunos de outros professores a cair para dentro do time. Quando a gente viu em 6 meses lá, a gente estava com um trabalho de 150 pessoas, 160 alunos. E daí a gente foi inscrever no Campeonato Paulista. Quando a gente foi inscrever no Campeonato Paulista, a Lotus e a Cia Paulista, que era o nosso antigo time, se opuseram. Falaram, não, os caras não podem colocar essa molecada para lutar porque não tem um faixa preta responsável pelo time. Daí o Otávio, que me conhecia desde 88, que eu lutei o primeiro campeonato em homenagem ao pai dele, etc., veio conversar comigo e com o Jorge, falou, meu, vocês têm uma galera embaixo de vocês, eles estão fazendo isso porque eles querem boicotar vocês, porque vocês eram prata da casa deles, entendeu? Sim, normal. E eu entendo que, porra, você precisa pôr a preta na cintura, Godoy, para encabeçar esse time, e o Macaco vai ganhar marrom. Então, em 96, eu tinha ganhado em 94 o brasileiro de marrom, fiquei em 94, 95. Em 96, o Otávio de Almeida foi lá na Fight Factory, foi ele, foi o Valide, eu não lembro, tinha mais algumas pessoas junto no dia. Ele fez essa homenagem ali, me dando aquela faixa que eu entendo que estava muito larga na minha cintura, mas era um processo necessário para que a gente continuasse a fazer nosso trabalho. Mas, pô, Godoy, logo do mestre Otávio também é uma honra também, né? Pô, muito com certeza, legal, cara. Com certeza. Que história, meu irmão. Pô, caramba. E depois que vocês montaram lá, já surgiu, quando vocês começaram a dar aula, que você pegou
e você e o Macaco pegaram essa academia, assumiram lá. Vocês já logo colocaram o nome ou vocês, Godoy Macaco, já logo né, foi a fundação? Então, o Macaco já veio com esse apelido de Macaco, né? E Aham, eu, pelo Valdomiro, pelo Júnior, ele me deu o apelido de Jason. aham. Nessa época veio um garotão do Rio, que é o Juninho, que ele tinha a primeira marca de fightwear que eu tive conhecimento, chamava Born to Fight. E ele veio do Rio e começou a treinar com a gente. E daí, como ele tinha aquelas camisetas que eles faziam, só local em qualquer lugar e tal, que foram as primeiras camisetas de jiu-jitsu, ele fez um esboço de um macaco de kimono e o Jason, uma caricatura dentro do kimono, e botou ali, e escreveu Godoy Jiu-Jitsu, Godoy Macaco Jiu-Jitsu. E trouxe um dia, falou, pô, olha que ideia que eu tive. E fez uma camiseta. Daí foi nessa história, foi basicamente o Juninho que fez essa junção de nome Que com essa legal. arte. E na época não tinha nada de produto para vender, de fightwear e tal. Então qualquer coisa bem feita que tinha, qualquer coisa que envolvia o nome jiu-jitsu, saía que nem água. Então, quando ele trouxe essa ideia, ele falou, cara, vamos fazer que vai virar. E aí viralizou, né? Viralizou, foi bem isso, cara. Todo mundo aí chegou, só dava Godoy Macaco em São Paulo, cara. Quando eu comecei a treinar no final de 99, cara, que eu te falei, eu só ouvia falar de vocês. Na época que eu ouvia falar muito também, nessa época que eu comecei a treinar, Godoy, acho que foi nessa época também, tinha a Ryan Grace, né? Que Sim, tinha uma galera também. Cara, pô, vou te falar, viu, que até mesmo era vocês dois, cara, era essas duas equipes, meu irmão, assim, não tinha muito assim, eu lembro que a gente ia lutar, mas tinha aliança, tinha pouco assim que eu não via muito nessa época assim, e tal, era grande pra caramba, mas assim, não chegava a bater de frente em São Paulo aqui com vocês. Eram vocês e o Ryan mesmo que tinham essa força toda, assim, que arrastavam multidões, assim, tal. Tem várias histórias, né, das torcidas no ginásio. Nossa, tipo lá no Rio de Janeiro, na época do Tijuca também, era vocês em São Paulo aqui, né? Ficava vocês de um lado, o Ryan de outro, não é isso? com Nos certeza. paulistas. Teve muitas histórias, foram muito bacanas. Eu acho que assim, foram foram acontecimentos que realmente não tinha como a gente pular. Foi um passo necessário para Aham. o momento e Sim, para a sim. época. E aquilo fomentou muito. Veio muito cara casca-grossa daquela época, Sim, do sim, Bayern, muito cara casca-grossa do nosso time. Aqui hoje em sim. dia são grandes alunos que passaram pelas nossas mãos. Aham. Hoje em dia representam grandes nomes, grandes times, entendeu? Ajudamos a formar o colchão do jiu-jitsu em São Paulo, posso dizer Sim, assim. com Mostrar certeza. que, porra, que a gente tinha, que não era porque a gente tinha nascido no Rio de Janeiro que a gente não tinha nosso valor, entendeu? Então foi um momento de realmente representar o nosso estado, bater cabeça, os caras falam, meu, os caras são malucos também, entendeu? E, porra, maluco por maluco, vamos ficar amigos, todo mundo treinar essa Vambora, parada todo que vai ser mundo melhor, maluco né? junto. Foi isso. Que E o legal, cara. Marcelo tentou duas vezes fazer uma ponte, cara, antes do Ryan estar realmente fixado em São Paulo, de juntar a gente com o Ryan, cara. Nesse dia do campeonato do Mameluque, não, desculpa, do primeiro campeonato da CBJJ em 94, o Marcelo e o Ryan foram buscar a gente lá no hotel. Porque eu nunca me esqueço, no mesmo dia que o Marcelo chegou para mim e falou assim, pô, hoje você tá merecendo a faixa marrom, parabéns pelo título que você conseguiu, não sei o quê, ele chegou e já deu uma ideia para entrar na minha mente. Ele falou, ó, o que vocês estão fazendo aqui hoje? Eu falei, não, a gente tá com uma molecada que veio com a gente. Ele falou, beleza, eu vou pegar vocês para fazer um rolê hoje então. Vocês vão sair com a gente aqui no Rio de Janeiro e eu vou apresentar para vocês o cara que vai levar o legado da família Gracie. Ele é o cara que vai substituir o Rickson no legado da família. E ele tá indo morar em São Paulo e eu vou juntar vocês, que vocês vão formar o time que vai dominar o jiu-jitsu no Brasil, né? E eu não tinha ideia que, na verdade, era o Ryan, né? Aham. Então, à noite, ele chegou lá no hotel para buscar a gente, ele foi lá, o Marcelo foi lá, e o Macaco tava louco para sair, né? Porque a gente sempre foi escutando a história do Marcelo e do Rickson, pegava as mulheres, saía, se apavorava no Rio. Então, porra, sei lá, a mesma coisa que você ser um faixa branca e dar um rolê com bochecha na Sim, Califórnia, sim, sim. entendeu? É algo assim. Que E daí, legal, porra, cara. ele foi lá no hotel buscar a gente, cara. Falou, porra, beleza. E daí eu acabei que eu não quis fazer esse rolê com os caras. Eu cheguei, Macaco, você tá no barato, você vai. Eu não vou fazer esse rolê. Teve essa e uma outra oportunidade que ele tentou juntar a gente com o Raia, apesar que eu acho difícil caber tudo isso aí embaixo do mesmo teto, entendeu? Eu não ia ter como, Aham. mesmo que a gente tivesse, tinha muita energia ali dentro Com do mesmo certeza, ambiente. com certeza. Mas, porra, foi bacana porque os caras que representaram o time dele e os que brigaram pelo nosso nome também, todos eles mostraram um valor ali. Acho que a gente mostrou.
que São Paulo tinha muito a acrescentar para o jiu-jitsu, cara, do Brasil. Pô, demais, Godoy. Que isso, cara. Que história demais, cara. E quando vocês tiveram esse contato aí com o Ryan, tudo foi acontecendo e tal. E aí o Ryan acabou vindo para São Paulo e aí, né, montou a dele e vocês foram rivais, assim, as academias, né, as equipes nas competições, gerada através das competições. E naquela época era muito comum, né, ter umas rivalidades assim, porque é que, como você falou, eu fui assim minha vida toda, tipo, sabe, eu mudei isso, cara, minha cabeça, na época era checkmate só, cara. Entendeu? Mas eu sempre vestia a camisa do meu time, meu irmão, e defendia meu time com unhas e dentes, se tivesse certo ou tivesse errado. Se tivesse errado em casa, eu resolvia. Mas na hora ali era na porrada na hora, meu irmão. Era muito louco. Por quê? Porque ainda tinha vestígio, né, dessa época de vocês, assim, que a gente aprendeu também, assim, vendo isso, como você também aprendeu vendo isso e foi arrastando. Por isso que eu te fiz aquela pergunta. Quando é que teve essa transição de jiu-jitsu dessa maneira para o jiu-jitsu competitivo, né? Então se alastrou, e até na minha época eu lembro, ainda sobrou alguma coisa, porque eu encarnei muito isso aí. Pô, eu comecei com o Sarrusso, né, cara? Até o Fepa colocou aqui que eu... Sarrusso, Godoy e Sarrusso. Eu entrei na academia, você só ouvia falar disso, meu irmão. Foi muito engraçado, meu irmão. Aí, pô, os caras, porra, teve uma treta lá no ginásio que o pô, não sei o que e tal. E nessa época, a gente via essas confusões. O Sarrusso era um cara que... carioca, né? Aqui em Santos, os três que começaram com jiu-jitsu foram três cariocas, por coincidência, né? O Elcio, que foi meu mestre, que me deu a faixa preta, o Sarrusso e o Paulo Teodoro, o falecido Paulo Teodoro. Né? E os três eram cariocas. Os três, meu irmão, caraca, era cão e gato, meu irmão. Era um triângulo ali que não podia colocar. Os que mais respeitavam, assim, quando era o mais respeitado, menos, assim, desrespeitado era o Elcio, porque ele era mais velho. O pessoal, os dois respeitavam eles assim. Então, mas, pô, a gente vê o Sarrusso naquela época, descia o cacete na academia no Elcio, falava pra cacete, tanto que quando eu saí pra integração, pô, eu tinha até um receio de treinar com o Elcio, de achar que o Elcio era aquilo tudo que o Sarrusso falava. E o Elcio falava a mesma coisa do Sarrusso. Paulo Teodoro falava do Sarrusso e do Elcio. Cara, era muito louco essa situação. A gente ia, eu era garotão, né? Faixa branca, eu peguei azul e saí para integração, né? E eu tinha um medo, eu tinha que sair do Sarrusso, que ele pisou na bola feio comigo umas 2 vezes lá, mas é coisas que acontecem, né? Então, Sim. assim, e comigo ele sempre foi um cara que respeitou, né? Eu sempre me dei ao respeito também, mas eu vi ele fazer, na época, assim, algumas paradas assim que era normal também na época lá. E eu tinha tanto receio de treinar com o Elcio, cara, por causa do Sarrusso falava, que eu esperei o Teco pegar a faixa preta. No dia que o Teco pegou a preta, no dia seguinte, que eu já soube, eu já fui lá e comecei a treinar com o Teco na integração, só que numa outra filial, que era na faculdade. Mas aí eu conheci o Elcio no dia seguinte, e aí eu treinava com o professor, na realidade era o Teco, que o meu mestre era o Elcio. Eu treinava em uma, corria para outra para treinar. Então eu treinava nas duas todos os dias. Mas, cara, eu não fui treinar com o Elcio direto, eu queria muito ter ido, mas eu não fui por causa de medo que o Sarrusso botava na gente, né? Assim, e o Sarrusso era, meu irmão, era sinistro. Aí, nessa época, assim, a gente não estava acostumado a isso. Tinha um rapaz aqui do Muay Thai, aqui na cidade, o Naja, cara, que foi o pioneiro do Muay Thai aqui, o professor de todos os caras do Muay Thai aqui. E, cara, os dois não podiam se ver, meu irmão. O Sarrusso viu o cara, botava o cara pra correr de tudo quanto é lugar. O cara saía, pô, o cara brigava que não, na padaria, na praia, porra, meu irmão, era loucura. E a gente... Era engraçado que a gente não... Que nem você tá contando as coisas, cara, e eu vivi isso também, por finalzinho, né, Godoy? E a gente não achava, assim, tão um absurdo, porque a gente ouvia e via isso todos os dias, cara. E a gente começava a ver que, pô, todo mundo era igual. Então... foi acontecendo a mudança gradativa, né, cara? Assim, é um negócio que, cara, hoje a gente olha para trás e, cara, é muito enriquecedor ouvir essas histórias, porque essa nova geração não tem a mínima noção, essa geração do berimbau não tem a mínima ideia, meu irmão. Mas é o que eu vou te falar, Cavaca, é que, assim, é muito difícil você pensar naquelas coisas que aconteciam naquele tempo acontecer hoje em dia. Porque ou o cara vai estar morto, ou vai estar preso, ou vai ter tomado um tiro, entendeu? Eram outras épocas, né? Eu vou falar um negócio para você. Esse argentino que era o líder da minha ganguezinha, que fez eu treinar o jiu-jitsu, tinha um outro cara mais cabuloso, que era de outra turma. O nome dele era Chaka. Esse cara foi o cara mais cabuloso que eu já vi sair na porrada, as coisas mais loucas que ele já fazia assim na rua, as brigas mais homéricas. Juro, o Ryan, na sua apoteose, não sei se ganhava desse cara. No sentido das confusões mais loucas que não dá nem para contar.
E Cara. esse Chaka, ele era um cara, ele era um alemão forte, bolado, cabelo oxigenado, assim, meio reco, assim, cara. E, porra, ele fazia uns movimentos sozinho de uma capoeira de Angola, e o cara que entrava na sua mente. Mas o cara era, meu, um puta, maloqueiro nível hard, cara. E na hora dele se dar mal, quando ele via que ele ia se dar mal mesmo, podia ser o melhor amigo, ele empurrava o melhor amigo e ele nunca se dava mal. Ele era o cara mais Caramba. na senzala, no fundo da minha casa, quando eu comecei a puxar aqueles treinos e o macaco Sim. começou a treinar, uma vez esse cara colou lá, o Chaka, né? E ficou só assistindo o treino lá com a mãozinha assim, olhando, né? Daí ele chegou para um aluno meu, que chamava Sebrian, que estava de faixa azul de jiu-jitsu, e ele era faixa preta de taekwondo. E quando acabou a aula, ele falou, Sebrian, vamos fazer uma sombra aí e tal, não sei o quê. Puto, o Sebrian já morria de medo dele, ele apavorou o Sebrian. E nessa foi a primeira vez que o macaco apareceu para todo mundo, porque tava toda a galera esperando o treino. Já tinha encerrado a aula, mas todo mundo vendo o que ia acontecer nessa história que o Chaka chegou lá, que era a primeira visita dele nessa academia no fundo da minha casa. Daí o macaco viu ele acelerando o Sebrian e o macaco tomou a frente. Falou, então, alemão, você é bom na porrada? Chega aí, vamos ver qual que é. Ele conhecia o Chaka, eles se conheciam do colégio e tal, mas foi ali que ele falou, não, vamos pra cima. Meu, daí começou, o Chaka veio dar umas penadas nele, ele botou o Chaka pra baixo, finalizou de mata-leão, e os caras tão mutuados na porta atrás de mim, assim, falando, meu, o macaco deixar o Chaka sair de lá, o Chaka vai matar o macaco, porque o Chaka tinha um nome. O macaco finalizou o Chaka uma vez, o Chaka levantou indignado, falou, mano, vamos de novo. Bom, resumindo, o macaco finalizou 3 vezes o Chaka em cima dele. Nossa. Esse dia, pra todo mundo, foi o dia que o macaco nasceu. Porque Realmente. todo mundo falou, meu, vocês viram o que aconteceu ontem lá na senzala? O macaco arrebentou o Chaka e não sei o quê. Isso foi muito marcante. E o macaco Cara. tinha esse negócio muito assim, de quando ficava esquisito para todo mundo, quando ninguém queria caminhar para frente, ele era o cara que dava o passo e falava, então, o que é que está acontecendo? Ele tinha esse negócio muito latente dele. Sim. E eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu vi o Sarrusso. Foi num campeonato em São Paulo, no interior de São Paulo, que ele tinha acabado de chegar. Uhum. E não sei o que aconteceu, que ele estava gritando para um aluno, que daí o macaco foi gritar, e, meu, poucas vezes eu vi o macaco ficar quieto. E foi nessa vez que o macaco chegou para falar, o Sarrusso chegou, entrou na mente dele no olho, falou, mano, o que é? E o cacete, não sei o quê. E o macaco, juro, eu tô falando, meu, eu vi tudo, e eu vi o macaco, e o macaco ficou indignado com aquilo lá na orelha, falando, Guardou. Não, ele guardou, ele falou, a gente precisa zoar esse cara, a gente precisa zoar esse cara, gente... né? Aquilo ficou lá, falou, mano, aquilo lá não me digeriu. Mas ele, meu, porque o Sarrusso, ele tinha essa presença também. Ele era sim, maluco, ele era daí chegou, já com o nome, né, do Rio de Janeiro, porra, Cariocão, malandro. Carioca. Daí, naquela vez que eu tive a treta com o Sarrusso, foi numa parada que não tinha nada, não era para ter acontecido aquela treta, né? A gente começou a discutir lá no ginásio, por causa de um final de semana no Sirena, entre ele e entre o Sarrusso e meus alunos. E daí começamos a tirar satisfação lá, e daí no final deu, que porra, falei, eu não gostei da atitude que o Sarrusso teve, que ele me contou uma história, e depois eu dei um esculacho nos meus alunos, na frente dele. E quando ele saiu, meus alunos chegaram e falaram assim, mestre, ele te contou mentira, cara. O que ele falou não foi isso que aconteceu, ele fez isso. Daí eu falei, meu, ele fez isso, ele fez eu dar um esculacho em vocês. Meu Deus. Falou isso. Daí eu colei lá na porta do ginásio, do Mauro Pinheiro, cheguei nele e falei, você tá de comédia? Você chega em mim, eu acreditando no seu caráter, na sua faixa, você fala que aconteceu isso, isso e isso, que meus alunos faixa azul e roxa te zoaram numa balada, e não foi isso que aconteceu? Ele, não sei o que, o que vai ser? Eu falei, não, o que vai ser não, a gente vai resolver essa parada aqui agora. Ele falou, não, maravilha. Ele foi lá trocar uma ideia com o Fábio, voltou. Quando ele voltou, que eu fui, tipo, levantar a guarda, não teve crocrô, mas eu fui, tipo, querer levantar a guarda, ele já deu uma bisteca na minha cara, já começou a se pegar ali na frente. Daí eu nunca me esqueço o Fábio Leopoldo, por cima, assim, olhando pra mim, falando, meu, separa. E eu tava por baixo fazendo guarda, raspei, fiquei por baixo. Quando separou, o Sarrusso, moreno de pele, tava zerado. E eu tava meio zoado daquela vaga, aqui com a cara, né? E daí separa que vai chegar a polícia, separa. Fui embora pra casa do macaco. Fomos pra casa do macaco. Daí foi a vez do macaco entrar normalmente. O macaco chegou e falou, mano, a gente vai deixar quieta essa parada, vamos voltar lá pro ginásio, vamos chamar o Fábio, que é professor dele, e vocês vão se fechar num quartinho lá e vamos sair na porrada, mano. Vamos resolver isso aí, porque não pode ficar desse jeito. E ele pegou e falou, mano, é um bom momento pra me pegar agora e arrumar, dar o troco no Sarrusso daquela vez lá. Mas tava guardado, é verdade. Tava guardado. Só que não vai ser eu que vai dar o troco, quem vai dar o troco vai ser meu mano.
E daí, pô, eu falei, não, porque foi bem isso, ele levantou, ele chegou e falou, mano, vamos, eu falei, não, vamos. Voltamos pra Cara, lá, o Fábio, fomos lá pro corredor lá e resolvemos aquela parada lá. caraca, aí já deu os trocos todos, né, Godoy? É. Não, mas assim, águas passadas, a minha Não, vida do mas isso aí campeão, é. Não, com fazia parte, certeza. A cara. gente está falando disso aí porque é uma situação que, pô, a galera sabe, que a galera de São Paulo e tal. Porra, mas é muito maneiro, cara. Isso aí, pô, isso aí que nem você falou, que nem eu já vivi. Cara, eu já falei, já bati em árbitro, meu irmão. Porra, cara, já fui É, sujo de 300 quilos de alimento, tive que levar de carrinho de compra lá dentro da CBJJ para poder é lutar. isso. E, cara, porra, vamos lá agora, vamos dar um pulo um pouquinho mais pra frente aí, Godoy, que tem uns negócios maneiros aqui pra gente bater um papo ainda, pra você falar, né? Vamos lá. O Godoy, e aí chegou nesse momento que você acabou tendo uma separação também com o Macaco e tal, e aí você, quando foi que isso, qual o ano que isso aconteceu e como surgiu? Foi direto G13 que você mandou? Foi Não, como... foi, foi em 2001, mais ou menos, a Godoy Macaco a gente montou em 96. Tá, Em 2001, eu estava, porra, com várias reflexões na minha vida e etc. E daí eu comecei a avaliar realmente o quanto aquilo era verdadeiro. Porque quem estava do lado de fora e via a Godoy Macaco, parecia que era um negócio sólido, unido, que tinha um alinhamento. E quem já estava lá dentro dos bastidores entendia que realmente a turma do Macaco tinha uma configuração totalmente diferente dos meus alunos, né? Ele tinha aquele lance muito latente de pregar a igreja, misturar com a doutrina marcial, e os alunos dele, do horário dele, cara, eram sósia, cópia dele, né? Não tem como, porque afinal o aluno se identifica, ele treina com uma pessoa que, né, que ele sente pertencimento. E meu horário, meu treino era completamente diferente. Eu estava nesse momento de reflexão, eu falei, cara, eu vou seguir meu caminho não vai ser com o Jorge. Nem que eu ganhe menos, nem que eu tenha menos retorno, mas eu vou pelo menos fazer o que eu acredito que seja certo. E daí eu cheguei no Jorge, troquei uma ideia, deu todo 500 mil confusões, mas isso foi no ano de 2001, e nós ficamos de 2001 até 2012 carregando a bandeira de Godoy Jiu-Jitsu Clube, né? ah, Então, assim, eu não tinha essa pretensão de ter uma franquia de metodologia, eu tinha só minha academia lá no Brooklyn, era um negócio que desde quando eu montei a academia, desde quando eu era faixa roxa, eu nunca tive problema em relação a alunos. Como eu falei, desde quando eu abri a academia no fundo da minha casa, eu sempre tive um grupo, um network muito grande ali. Então, os business que eu fui abrindo relacionado ao jiu-jitsu, era o único, eu só tinha um negócio, mas sempre virava. sim. Alô? Oi, Peraí desculpa. que eu... Ah, que mudou Não, aqui. não, Peraí maravilha. que eu... É o meu aqui, a minha... E, Pode falar. sempre virou meus business. Então, de 2001 a 2013, era ali, aquele negócio de meu. Eu tinha meus alunos, tinha os professores que vinham treinar e representavam o meu nome, o nome dele, o nome do aluno dele, né? Mas não tinha realmente uma estrutura de empresa. Em 2012, depois de eu já ter ido desde 2000, foi quando que eu fui lutar? 96, acho que o primeiro campeonato que eu fui lutar na América, que foi o PAN, em 96, o Caramba. jiu-jitsu começou a vinda do esporte para a América, eu acho que foi muito importante para onde a gente está, né? E a gente Perfeito. começar a entender um pouquinho de que aquelas coisas que aconteciam no Brasil nunca ia acontecer aqui na América, porque era Sim, cadeia. sim. Não Sim, tem, não sim. tem cabimento isso, né? Então, acho que foi muito importante. Então, a gente começou a entender, o esporte começou a crescer, começou a ter uma visibilidade, eu comecei a entender um pouco mais, fomos ficando mais maduro, né? E daí, em 2012 para 2013, eu, depois de vir competir algumas vezes, comecei a seguir o lance da Gracie Barra, comecei a olhar um pouco mais com carinho. E daí eu peguei e conversei com meus professores. Falei, moçada, a gente estava nos Estados Unidos competindo o Mundial de Master, e tinha algumas das lideranças do meu time, e daí eu falei, ó, quando eu voltar para o Brasil, eu vou ter uma conversa com todos. Eu vejo que não tem mais sentido a gente ficar brigando por 50 nomes juntos, Godoy Jiu-Jitsu Clube, barra Rodrigo Cavaca, barra Saulo Ribeiro, barra não sei o quê, porque na verdade está um emaranhado, uma Sim, confusão. Eu sim. acho que todo mundo está com o dever cumprido, aqueles que não quiserem vir nesse novo caminho, meu, maravilha, sem briga, sem rivalidade, mas eu acho que é chegado o momento da gente, todo mundo canalizar as forças e brigar numa única bandeira, a gente começar a Perfeito. organizar parâmetros, ter um alinhamento de metodologia. Foi o lance, nós fomos um dos primeiros times a instituir o uniforme padrão aí em São Paulo, entendeu? Sim, Do sim, Kimono, com certeza. com interpretação. Então, daí na volta daquele campeonato, no avião eu já tive essa conversa com a galera, e na volta eu chamei 75 professores que representavam
a nossa bandeira aquele dia, expliquei como eu tinha uma visão de como o esporte estava crescendo e o que a gente precisava fazer para se manter junto com essa transição do esporte. E eu falei que era muito importante, no meu entender, que não tivesse tão latente o meu nome na academia dos outros professores, porque muitas vezes eu não consigo estar presente lá, e aquele aluno do meu professor não entende por que eles estão representando o Godoy Jiu-Jitsu Clube. Então, se a gente tivesse um nome neutro, com certeza todos iriam ter um pertencimento àquele nome muito maior. Né? Perfeito. Então, daí eu conversei com todos os professores, eu lembro que de 75 teve 2 ou 3 que não quiseram ficar, foram 3. 72 ficaram, e daí passou-se até a escolha do nome, teve uma votação lá, eu falei o nome nada a ver com G13, nada a ver com Godoy, nada a ver com G, porque eu expliquei para os caras, eu falei, cara, se todo mundo entende aqui que eu sou o que tem o maior tempo dentro da modalidade, sou eu que tenho o maior legado aqui, quantos anos você tem? 20 anos, 22 anos. Quantos anos você tem dentro de Jiu-Jitsu? Tenho 28. Então sou eu que tenho o maior tempo dentro dessa história, correto? Correto. Então se eu estou abrindo mão de todo o meu institucional, eu não quero ninguém amanhã ou depois brigando por causa de nome. Então aqueles que quiserem ficar, entendam realmente que o nome que a gente escolher vai ser o que a gente vai escolher para continuar todos lutando junto. E naquele Mundial que a gente tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, o Julião, vendo uma das lutas, ele gritou, vai G13, né? Por que era o G13? Porque já tinha o Godoy Jiu-Jitsu Clube, né? E tinha um 13, que era o número 13, que eu sempre instituí do lance comercial para a gente conseguir fazer uma linha de produtos maior. E ele, na espontaneidade, gritou, vamos G13. E daí, na hora da votação, quais nomes vamos colocar, o Julião falou, pô, eu voto em G13. Teve uma escolha unânime lá, acho que 68 escolheram G13, eu fui voto vencido. E daí ficamos o G13 ali nessa história de todo mundo poder optar ali. Não foi uma coisa que eu cheguei com os nomes já prontos, alguma coisa. Foi um negócio muito natural, espontâneo que aconteceu. Pô, que legal, Godoy, essa história também. E realmente tem todo sentido, porque uma vez a gente tava trocando uma ideia também com um amigo meu também. E em relação tem você teve um feeling ali numa época muito boa, né, no momento certo. Tudo na realidade acontece no momento certo e não é difícil você lutar, colocar o teu nome numa equipe, né, tipo, por exemplo, lutar como Roberto Godoy, Rodrigo Cavaca, porque vai chegar um momento que o jiu-jitsu gera vaidade, gera ego, vai chegar um momento que um aluno teu vai te passar em questão de nome, aí vai começar a entrar, por que eu estou lutando por uma pessoa? E se eu vou lutar por alguém, vou lutar por mim, né? Então, assim, aí começa toda aquela história. Então, assim, e você teve foi muito sensato colocar um nome neutro também, né? Bem naquela época que, pô, e você conseguiu mostrar para todo mundo que todo mundo é igual com essa tua atitude, com essa atuação. Né, cara, assim, eu acho que isso fez toda a diferença. Godoy, tem uma pergunta aqui para te fazer, cara, assim, não sei se você vai saber responder. Cara, eu vejo assim, você é um cara, já desde a época do Godoy Macaco, cara, assim, que eu acompanho isso desde garoto. Você é um cara que, cara, você arrasta multidões, meu irmão. Os teus, eu não posso nem chamar de alunos, meu irmão. Você tem seguidores, meu irmão. Isso é uma parada que todo mundo... Não, cara, mas assim, isso é maravilhoso, meu irmão. Porque assim, é uma parada que você é um exemplo para os caras de uma maneira assim que, cara, é impressionante em todos os lugares. Mas isso a gente já vê lá desde aquela época que a gente fala das torcidas, vocês e o Ryan e tal, essa galera, multidões nos ginásios paulistas aqui em São Paulo. E, cara, o que acontece, meu irmão? Já trocou ideia com algum amigo teu sobre isso aí? Já bateu um papo? Falou, porra, essa galera aqui é diferente, meu irmão. Isso aqui, pô, essa minha galera aqui, e realmente é diferente, meu irmão. Pega uma foto de uma graduação tua, vê quem é no mundo que consegue fazer algo daquele tamanho, daquele jeito, com aquela galera toda arrumada, com aquilo tudo organizado, todo mundo respeitando, entendeu? Pô, cara, isso é lindo, meu irmão. Pô, só tenho que te dar os parabéns, cara. Gratidão, na verdade, isso é um trabalho de todos. É um trabalho que pertence só a mim. Eu acho que todo mundo faz um pouquinho para a G13 ser o que é, desde aquele faixa branca que se inseriu ontem no time, até aquele faixa preta mais antigo, como o Fernando Lopes, como o Roberto Tosi, Duende e tantos outros. Duende está na área então, aí. Boa, Duendão, família. Na verdade, é uma reciprocidade, cara. Todos os meus alunos, sem exceção, eles têm uma facilidade, um acesso muito grande a mim. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente tentar atender a todos.
Você sabe disso, você tem representante teu em diversos continentes, quando é noite aí no Brasil, é dia lá na Austrália e no Japão e assim vai. Mas dentro do possível, eu tento estar disponível sempre a todos. Eu acho que isso é um grande diferencial do nosso time. Eu não encaro realmente a nossa empresa